Vamos falar sobre operações booleanas. O que são operações booleanas? São subtrações de sólidos. E usando a subtração de sólidos ou as operações booleanas é como a gente faz os furos e os recortes nas nossas peças. Então eu vou mostrar para vocês algumas formas de fazer esses furos e recortes. Primeiro, vamos fazer uma viga simples. Vou fazer uma viga e vou criar uma segunda peça que vai servir como uma peça booleana para eu fazer esse meu furo, certo? Então, eu vou ligar aqui o nearest point para que eu possa pegar dois pontos aqui perto. Vou editar o padrão da viga, vou usar uma barra redonda de 100 milímetros de diâmetro, tá? Vou pedir para ela ficar no eixo, tá? Vou aplicar, ok. E daí quando eu for construir essa viga, você veja que eu vou pegar dois pontos quaisquer, como eu vou usar ela para fazer uma subtração, o comprimento dela, etc., não vai importar no caso. Então, ela está aqui, né? Eu vou só baixar ela, vou dar um move, menos 125 aqui, a viga de 250, vou baixar para o meio, né? Veja que eu tenho dois perfis, né? O perfil da viga e um perfil redondo, né? De uma barra redonda passando por ele. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma operação booleana, então, né? Eu tenho aqui, ó, operação booleana. Ele pede para eu selecionar a parte principal primeiro, vou selecionar a parte principal e depois a parte que define o corte, que é essa que eu criei aqui, ok. Então o que eu fiz, né? Veja que eu usei uma peça para diminuir a outra, já dá até para ver que ele criou o corte lá. Eu vou apagar essa peça porque eu não preciso mais dela. Olha lá, ó, certo? Então você veja que agora eu tenho um recorte, um furo feito na viga a partir de outra peça. Vamos fazer um outro tipo de recorte. Eu vou fazer como se fosse um recorte de canto aqui da viga. Então eu vou criar uma chapa, onde eu vou pegar aqui o ponto central, vou jogar aqui 100 em x, 0 em y, 0 em z, um primeiro ponto aqui, vou fazer o corte 0 em x, 0 em y, menos 50 milímetros em Z, ó, peguei o outro, pode ver que eu estou desenhando a chapa, né? Agora eu vou fazer menos 100, 0 e 0, vou pegar ela aqui e vou dar um clique com o botão direito só para fechar a chapa. Então você veja que eu fiz uma chapa aqui no centro, ó, ele está, né? Como eu quero o recorte inteira, eu quero que ela seja mais larga. Deixa eu ver que medida que eu tenho daqui até aqui. Eu tenho 101. Então, essa chapa aqui, vou selecionar ela. Ela está com 6,35. Eu vou botar 120 para sobrar um monte aqui. Olha o que eu fiz aqui. Eu fiz uma chapa, né? Ó, grandona, que vai fazer o meu recorte de canto. Tá? Agora o que eu vou fazer? A mesma coisa lá. Eu vou pegar recorte booleano, clicar uma peça, clicar outra. Agora eu não preciso mais dessa aqui, vou tirar fora. Olha o que aconteceu ali. Eu fiz o recorte de canto. Certo? Como é que eu vejo e edito esse recorte de canto? Alt pressionado, dois cliques na tela, eu abro as opções avançadas e daí eu posso ligar aqui as partes booleanas. Ó, se eu ligar aqui, ok. Quando eu selecionar uma peça, ele mostra, olha lá, ó, ele mostra que aqui tem uma peça booleana e aqui tem outra peça booleana. Eu posso, se eu clicar na peça aqui e apagar, eu apaguei o recorte, vou dar um Ctrl Z aqui. Né, ó, vou clicar na peça. Eu posso mover, digamos que eu vou mover essa peça aqui em x500. Olha lá, o que eu fiz? Eu movi o recorte de lugar. E eu posso, da mesma forma, editar
Veja que aqui eu vou mudar para visão de linha. Veja que aqui nessa peça aqui eu posso editar os pontos de contorno, né? Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. Esse terceiro ponto aqui eu vou mudar para um ponto curvo com um raio de 20. Modifica. Olha lá o que eu fiz. Eu fiz um recorte, agora curvo. Olha lá. Existe uma outra forma de colocar essas peças de recorte, que é o recorte poligonal. Então, eu vou fazer esse mesmo recorte que eu fiz aqui desse lado da viga, só que eu vou usar esse recurso novo. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar uma vista plana nesse grid para poder enxergar a minha viga. Olha lá, a minha viga tem um recorte de um lado, tem o furo que eu coloquei e eu vou fazer o recorte aqui. Veja o que eu vou fazer lá. Eu vou usar recorte poligonal, né? Então, eu vou selecionar a peça que eu vou fazer, que é essa aqui, e agora eu vou selecionar os pontos. Então, eu vou começar daqui, vou usar as mesmas medidas que eu usei lá, né? Então, menos 100x 0 em y, aqui eu estou no plano, vou usar sempre x e y só, 0 em x menos 50 em y, aqui embaixo, 100x 0 em y, ok, botão direito, terminei a peça. Veja que ela fez um recorte já, olha aqui, ó, na peça, no 3D, ó, o que ele fez aqui? Eu vou clicar na peça para mostrar. Veja que ele fez a chapa já na espessura, com alguma folga que eu precisava para fazer o recorte na viga. Então, o que é o recorte poligonal que eu faço no plano? Ele vai ver que bitola que você precisa na viga, usar aquela figura plana que você usou, que você fez, no nosso caso aqui um retângulo, e vai criar uma chapa com a espessura que ele precisa para que recorte a viga na largura dela. Aqui ele sabe que a mesa tem 101, ele jogou aqui um pouquinho, uma folga para cada lado e criou uma peça igual àquela lá. Então, esse recorte que nós fizemos aqui, ele é semelhante àquele, igual, funciona da mesma forma. Só que aqui foi muito mais fácil de eu criar, porque eu só dei os pontos de contorno. Lá eu dei os pontos de contorno e ainda tive que ajustar a espessura, né? Então, essas duas formas, né, ou você criando o sólido sozinho, ou fazendo o recorte poligonal na vista plana, são as duas formas para você inserir furos e inserir recortes em peças.